Boa noite, colegas profissionais, estudantes e todos aqueles que nos dão a honra de estar esta noite conosco. No nosso quinto Senge Conecta, né, uma programação que o Senge criou, e já está na sua quinta edição, para nossa felicidade, que tem dado aí uma boa repercussão junto à nossa base de profissional. Hoje, nós estamos recebendo, né, o nosso colega Claude Pasteur de Andrade Faria, engenheiro e advogado, para falar um pouco sobre fundamentos de ética profissional para a engenharia. E tendo como o nosso mediador o doutor, advogado também, doutor Irineu Ramos Filho, advogado também com grande experiência na área trabalhista e de conselhos profissionais. O engenheiro Claude tem um vasto currículo dentro da engenharia e, ultimamente, dentro da advocacia, né, com uma experiência muito rica dentro do CREA de Santa Catarina, onde participou de algumas peças jurídicas com resultado que serviu para todo o sistema Confiacrea. Então, para nós é uma satisfação estar recebendo, né, o engenheiro Claude, hoje aqui no Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina. Deixo também aqui um abraço do nosso presidente Daniel Kripa, que por razões familiares não pôde comparecer nessa abertura, né, mas que deixa também o seu abraço fraterno aí para todos os colegas que estão acompanhando, né, esse quinto Senge Conecta. Eu, na sequência, quero passar para o nosso mediador, né, o doutor Irineu Ramos Filho, que, né, vai dar as coordenadas desse nosso quinto Senge Conecta, e, na sequência, né, nós vamos ter uma apresentação do engenheiro Claude. O engenheiro Claude, eu até gostaria que o engenheiro Claude falasse um pouco da sua vida profissional dentro da engenharia, dentro da área jurídica, dos seus livros, né? Dos seus livros. O Claude é muito rico na área de artigos, tanto que já tem 2 livros editados. Então, eu queria aproveitar bem o tempo aí e passar de imediato, agradecer a presença de todos e passar de imediato para o doutor Irineu Ramos Filho. Boa noite a todos. É sempre uma satisfação poder falar com os profissionais que o Senge tem a honra de representar e de trazer, né, novidades sobre temas atuais. E o tema de hoje, que é sobre a ética e a ética profissional, é de fundamental importância para a dinâmica da vida profissional de todos as pessoas que atuam na área de engenharia, todos os engenheiros, todos aqueles que militam cotidianamente nessa área tão importante para a sociedade. O nosso palestrante hoje, como o engenheiro Latrônico bem disse, uma pessoa da qual nós privamos da amizade, de inteligência bastante perspicaz e certamente nos engrandecerá, nos enriquecerá com a sua exposição. Então, nós teremos uma exposição em torno de 30 minutos e após essa exposição nós vamos dar início aos questionamentos, aos debates, e certamente serão bastante produtivos. Então, eu quero nesse momento passar a palavra ao engenheiro Claude, para que ele fique bem à vontade e faça a sua exposição desse tema, dessa temática tão fundamental para não só os profissionais, mas para todos nós. Engenheiro Claude, a palavra é sua. Ok. Muito obrigado ao engenheiro Latrônico, meu grande amigo, diretor do Senge. Agradeço também ao presidente do Senge, Daniel Kripa, por este honroso convite, e ao doutor Irineu pela mediação deste nosso bate-papo, que eu espero que seja o mais informal possível, né, porque eu sou uma pessoa informal, né? Quem me conhece sabe disso.
Eu prefiro mais o diálogo do que o monólogo. Como foi pedido pelo Latrônico, para aqueles que não me conhecem, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou engenheiro eletricista, me formei pela UFSC em 78, engenharia elétrica, modalidade de telecomunicações. E durante a minha vida profissional na engenharia, eu trabalhei em várias empresas privadas e também na Telesc, já extinta, né? Telesc Telecomunicações de Santa Catarina, onde eu desenvolvi trabalhos especificamente na área de redes telefônicas. E eu fui um dos pioneiros, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, no projeto de instalação de cabos de fibras ópticas. Nós fizemos as primeiras fibras ópticas em Santa Catarina no ano de 1985, né, aqui em Florianópolis. E eu trabalhei bastante com isso. Depois eu saí da Telesc e em 1990 fui trabalhar na iniciativa privada, também continuei trabalhando com fibras ópticas e trabalhei até o ano 2000, quando então recebi um convite do engenheiro Celso Francisco Ramos Fonseca, que era o presidente do CREA, e ele me convidou para trabalhar no CREA. Isso foi em janeiro de 2000. Então, nesse momento, eu abdiquei praticamente da engenharia em si, de exercer a engenharia, e fui trabalhar como analista técnico no CREA. E lá fiquei durante 21 anos, tendo me aposentado em agosto do ano passado. Eu desenvolvi várias funções dentro do CREA, mas acho que a que me deu mais satisfação foi a de procurador-chefe. Durante 6 anos eu exerci essa função e também o que me deu muita satisfação no CREA foi poder ter estudado bastante a legislação profissional do sistema e especialmente a legislação referente ao Código de Ética. Em 2010 eu publiquei o meu primeiro livro, com o apoio da Federação Nacional dos Engenheiros, a FNE. O livro é intitulado Comentários à Lei 5.194. Esse livro está na 4ª edição, infelizmente esgotado em papel, né? Mas ele está disponível para quem quiser consultar no site do CREA. E agora, em dezembro do ano passado, em dia 11 de dezembro, eu lancei meu segundo livro, chama Fundamentos de Ética Profissional, para estudantes profissionais de engenharia, agronomia e arquitetura. Em função de eu ter lançado este livro, o Senji, então, me convidou para nós conversarmos sobre o assunto hoje, e eu quero iniciar a conversa fazendo uma breve apresentação para vocês de conceitos relacionados à ética e ética profissional, né? Porque o assunto é muito extenso, então, pelo tempo que eu tenho, e até para não cansar a nossa audiência, né? Já são 7 e pouco da noite, eu vou procurar me ater a alguns conceitos básicos, né? Para que depois aqueles que queiram se aprofundar no assunto podem não só consultar o meu livro sobre ética profissional, como tantos outros que existem no mercado. Tá ok? Bom, primeiramente nós temos que falar, para falar de ética profissional, nós temos que entender os conceitos. O que é ética, o que é moral. Né? Moral vem do latim, a palavra moral vem do latim, mos ou mores, isso significa costumes. Então, o moral, na verdade, nada mais é que o conjunto de condutas aceitas dentro de uma sociedade, né? Condutas aceitas como válidas, como sendo benéficas para aquela sociedade. Esse conjunto de costumes e hábitos é que formam as normas morais de determinada sociedade. E é evidente que, como todos sabem, esse conjunto de normas morais ele não é estático, ele é dinâmico, né? Ele evolui ou se modifica com o passar do tempo. Então, costumes que eram comuns, digamos, há 500, 600 anos, hoje não são mais comuns e nem sequer adotados. Então, isso mais ou menos significa moral, esse conjunto de hábitos e costumes, de comportamentos vigentes numa sociedade. Ética é uma palavra que vem do grego e que significa modo de ser ou caráter. Né? Uma definição muito comum, muito simples do Vasquez é a seguinte: a ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Então, o que faz a ética? A ética nada mais faz do que estudar esses comportamentos morais, esses hábitos e costumes de uma sociedade
e tentar descobrir as suas motivações e dar explicações científicas. A ética, na verdade, é uma disciplina científica do ramo da filosofia, das ciências humanas, né? Então, essa é a diferença básica entre moral e ética. A moral são os usos e costumes da sociedade, e a ética é aquela ciência que procura dar explicações sobre esses usos e costumes, né? Nós podemos falar que, basicamente, há dois tipos de ética, de estudos de ética, né? A ética descritiva, que retrata as noções éticas vigentes numa sociedade em determinada época, deixar bem claro que a ética descritiva não se preocupa em dar explicações sobre o que é certo ou errado, apenas faz uma análise, uma pesquisa analítica de determinados comportamentos. Por exemplo, quando se faz pesquisas de opinião, né, sobre questões polêmicas da nossa sociedade, como aborto, eutanásia, etc., essas pesquisas servem muitas vezes de estudo para profissionais, sociólogos e filósofos, né, para entenderem a sociedade. Isso faz parte da ética descritiva, né? Já, por outro lado, a ética normativa, ela se preocupa em analisando esses comportamentos vigentes em determinada sociedade, dizer, apontar quais seriam esses comportamentos mais aceitáveis, né, para aquela determinada comunidade. Por exemplo, os 10 mandamentos, né, que é uma norma ética de caráter religioso, né, e os códigos de ética das profissões, que são normas também de comportamento que aquela comunidade profissional julga adequados para os seus membros. Então, o código de ética faz parte do estudo da ética normativa. Quando a gente fala de ética e de moral, é necessário entender certos conceitos que muitas vezes passam despercebidos na nossa vida. Todo mundo já ouviu falar em valores, né? Que eu tenho determinados valores, vocês têm outros valores, né? Valores são modos de vida, são ações que nós tomamos ou conceitos que nós adotamos para dirigir as nossas vidas. Então, cada um de nós traz um certo conjunto de valores. E de onde vêm esses valores? Vêm basicamente das nossas famílias, né? Das escolas, das igrejas, dos clubes. Então, os valores que nós adquirimos vêm de diversas fontes. Então, eu coloquei aqui alguns valores mais comuns que nós prezamos, que nós valorizamos como seres humanos, como pessoas, cidadãos: a liberdade, a justiça, a amizade, a paz, saúde, entre tantos outros que nós poderíamos citar aqui, né? Para vocês terem ideia de como é importante essa questão dos valores, eu fiz uma pesquisa na nossa Constituição Federal para ver quantos valores foram colocados, foram juridicizados e colocados na Constituição. Eu não consegui descobrir todos. Alguns que eu consegui descobrir estão aqui no quadro, né? O valor da liberdade está na nossa Constituição. Segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, etc. Pluralidade, dignidade da pessoa humana e livre iniciativa. Então, para vocês terem ideia que os valores são tão importantes, né, que eles transcendem a nossa esfera moral e acabam indo constituir uma esfera jurídica, né, integrando a própria norma máxima, que é a Constituição Federal. E assim, tantas outras leis, né, trazem valores, né, e preservam valores. Só para dar um exemplo, o valor vida é preservado no Código Penal quando ele criminaliza o homicídio, né? Então, eu poderia citar, como esse, tantos outros exemplos de valores morais que são transladados para o campo jurídico e acabam virando normas, né, jurídicas de cumprimento obrigatório por todo mundo.
Eu estou com um problema aqui agora de passar o próximo slide. Aqui, desculpa. Tá. Outro conceito importante que nós temos que ter em mente ao falar de ética e moral é o conceito de virtude. O primeiro filósofo a trazer esse conceito, né, para a esfera da filosofia foi Aristóteles. Para Aristóteles, né, toda pessoa tem uma inclinação para a boa vida, o bem viver. E para Aristóteles, o bem viver, a boa vida, não é estender uma rede na praia e tomar uma caipirinha. Essa não é a boa vida, né, que Aristóteles falava. A boa vida para Aristóteles era aquela a contemplação filosófica e espiritual que eleva o ser humano, né? É tratar das coisas espirituais, do conhecimento. Isso, para Aristóteles, é o que engrandecia o homem e o tornava virtuoso. Outro grande filósofo desta feita romano, Cícero, um grande tribuno, né, ele definia as virtudes como sendo 4 principais: a busca da verdade, a preservação da sociedade, a moderação e a temperança. E assim, durante a história, vários filósofos vieram trazendo seus conceitos de virtude, inclusive o próprio catolicismo traz esses conceitos, né, na Bíblia, no Novo Testamento, em todas as religiões de modo geral. Outra coisa importante que nós temos que ter em mente ao tratar de ética e moral é saber distinguir o que é a consciência e o senso moral. Consciência e senso moral. Na verdade, isso é o quê? A nossa capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Que toda pessoa normal, e quando eu falo de pessoa normal, eu me refiro a todas as pessoas que não sofrem de nenhuma patologia psíquica, né, que estão no pleno uso das suas faculdades mentais, não são psicopatas, né? Então, isso é uma pessoa normal. Então, toda pessoa normal tem essa distinção de senso moral, que seria o nosso, eu chamo cão de guarda interior, né? A consciência moral, existe uma pequena diferença entre consciência moral e senso moral. Não é muito importante, mas eu acho que vale a pena ressaltar. A consciência moral é a nossa capacidade de ponderar sobre um fato concreto, algo que aconteceu, né? E tomar uma atitude moral frente a esse fato. Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo simples aqui. O cara achou uma carteira perdida, né? E ele aplicou, então, a sua consciência moral àquele fato e pensou que o correto a fazer é devolver a carteira ao seu dono. Então, a consciência moral, ela é reflexiva, leva a pessoa a pensar, fazer uma reflexão interna e adotar uma solução que lhe pareça a mais correta possível. Já o senso moral, ele é mais intuitivo, ele é uma resposta quase que imediata a certos fatos da vida, né, e que, às vezes, a pessoa não tem tempo de fazer uma reflexão. Por exemplo, quando alguém vê uma pessoa sendo espancada na rua ou se acidentada na rua ou em perigo, intuitivamente, as pessoas normais sentem uma empatia, uma compaixão e tendem a imediatamente ajudar aquela pessoa. Ninguém para pensar, refletir, não, será que eu vou ajudar? A pessoa está caída na rua? Não, a gente faz essas coisas quase que automaticamente, devido ao nosso senso moral. Então, o senso moral, ao contrário da consciência moral, parece que ele tem uma origem na própria evolução da espécie humana. Experiências já feitas com bebês de meses, um ano, demonstram que os bebês sentem empatia pelas pessoas e sabem quando alguém está sofrendo ou quando alguém não está sofrendo. Ninguém ensinou isso aos bebês. Então, isso é um senso moral intuitivo que provavelmente vem da evolução da espécie humana e está codificado nos nossos genes. Outro conceito muito importante que, infelizmente,
nos tempos modernos vem sendo esquecido, deixado de lado, chama-se responsabilidade. Para mim, eu tenho que é a base de toda a ética. E o que é responsabilidade? Simplesmente é nós assumirmos as consequências pelos nossos atos. E não simplesmente tentarmos jogar a culpa dos erros sobre os ombros alheios. Né? Nós praticamos atos diariamente nas nossas vidas, sejam atos profissionais ou não, né? E temos que ter consciência de que o resultado daqueles atos pode ser bom ou pode ser ruim. Em ambos os casos, haverá consequências. Se os atos forem bons, teremos boas consequências. Né? Ficaremos felizes, satisfeitos, seremos elogiados, etc. Mas, se a consequência dos nossos atos for ruim ou danosa, causar dano, prejuízo a outrem, nós temos de assumir a responsabilidade e indenizar esse dano. Né? Então, acho que o conceito de responsabilidade deve ser colocado acima de qualquer outro quando se trata de ética profissional, principalmente. Né? Responsabilidade profissional. O profissional tem que saber que o que ele faz gera consequências, boas ou ruins. Em ambos os casos, ele terá de assumir essas responsabilidades. Outro conceito interessante, que é o de livre-arbítrio, né? Eu coloquei aqui uma propaganda que eu achei na internet. Né? Livre-arbítrio é muito mais que uma expressão. Quer dizer, são suas escolhas que determinam sua vida. Isso é muito importante, né? Porque a vida é feita de escolhas. Infelizmente, hoje, uma determinada corrente filosófica, moral e até política acha que aquilo que a gente faz, né, não é fruto da nossa livre vontade. Nós somos, digamos, fruto do meio, somos levados como uma rolha, de cortiça no rio, né? A vida vai passando e nós somos levados por essa correnteza e que, na verdade, nós não temos muita responsabilidade sobre o que fazemos. Mas eu sou da corrente que acredita no livre-arbítrio, né? Penso que é uma característica inata do ser humano, é o que nos distingue dos animais. Os animais vivem só no instinto, e nós vivemos no instinto também, mas no livre-arbítrio, na escolha. Né? Hoje em dia, há muitas correntes, até científicas, biológicas, filosóficas, que questionam o livre-arbítrio. Né? Tem um historiador famoso aí na internet, o Yuval Harari, né? Tem vários livros publicados, e ele defende explicitamente que não existe livre-arbítrio, que nós somos comandados como se fôssemos robôs. Nossa programação está no cérebro, e o nosso cérebro nos comanda sem que nós tenhamos a possibilidade de decidir. Né? Quem defende isso são os deterministas. Né? Acham que nosso comportamento todo já está pré-determinado, que nós somos aquela rolha que eu falei que o rio vai levando. Por outro lado, aos indeterministas, né, que enfatizam mais a responsabilidade, o livre-arbítrio, que nós não somos robôs, podemos fazer opções nas nossas vidas e temos de assumir consequências por essas opções. Né? Eu acho que, na verdade, o determinismo não está 100% errado. A ciência já provou que alguns comportamentos nossos são pré-determinados, mas para efeitos práticos do dia a dia, efeitos morais e éticos, né, o indeterminismo é que pesa. Porque se nós fôssemos considerar que tudo que nós fazemos já vem pré-programado, nós não teríamos mais como punir uma pessoa por um ato errado, por um crime, por exemplo. Bastaria dizer, olha, ele cometeu o crime porque ele já veio pré-programado para isso. Então não há como puni-lo. Eu não sou dessa corrente, né? Eu acho que essa corrente, inclusive, ela traz malefícios para a sociedade. Toda essa questão da vitimização, né? Se nós aceitarmos esse determinismo moral e ético, nós vamos cair em práticas lamentáveis, como a questão da relativização dos valores morais,
aceitação de práticas indignas em nome de multiculturalismo, né? E outras tantas práticas aí inaceitáveis, né? Os relativistas morais, basicamente, eles seguem a linha do Leon Trotsky, famoso revolucionário russo, que fez a Revolução de 17 junto com Lenin, e que depois, em 1940, foi assassinado a mando de Stalin. Pouco antes de morrer, acho que em 1938 ou 39, o Trotsky lançou um livro, que inclusive tem na internet de graça, pode baixar em PDF, chama-se A Nossa Moral e a Deles. Então, nesse livro, o Trotsky dá uma aula de relativismo moral, né? Dizendo que a síntese do livro é a seguinte, né? Todos aqueles atos que são favoráveis a nós são bons, e os que são contrários são ruins, são antiéticos. Então, ele defendia que a ética era relativa, né, dependendo de quem praticasse o ato. Se fosse da turma dele, o ato era ético. Se fosse da outra turma, era antiético. Mais ou menos isso. Né? É interessante esse livrinho que tem disponível na internet, para quem quiser. Outro lado do relativismo ético é essa foto que, né, bem demonstra. Né? Tem o corrupto bom, que é o nosso amigo, e o corrupto ruim, que está do outro lado. Né? Isso é relativismo moral. Bom, para encerrar essa parte geral aqui, que conselho eu daria, se me fosse permitido, né? Conselho, se fosse bom, a gente vendia, já diz o velho ditado. Mas se eu tivesse que dar um conselho para alguém, né, como levar uma vida ética, o conselho seria muito simples. Agir com responsabilidade, fazer o bem e evitar o mal. Eu acho que quem seguir esse simples conselho aqui vai ter uma vida boa e ética pela frente. Bom, agora vamos entrar mais especificamente na parte da ética profissional. A deontologia foi um termo criado por esse filósofo inglês, o Jeremy Bentham. Basicamente significa deon, em grego, é dever, e logos é estudo. Então é a ciência que estuda os deveres. Toda profissão tem a sua deontologia. Então existe a deontologia da engenharia, a deontologia do direito, várias deontologias. Cada profissão tem a sua, com seus respectivos códigos de ética. Né? Então, no sentido deontológico, né, a ética evoluiu para designar um conjunto de normas ou deveres que orientam o comportamento de pessoas num grupamento profissional, ou seja, os códigos de ética profissional, que se nós chamássemos de código de moral profissional, também não haveria problema nenhum. Né? Toda profissão tem o seu código de ética, como eu já falei, e se vocês tiverem a paciência de ler esses códigos de ética que estão disponíveis na internet, de medicina, do direito, odontologia, vocês vão ver que há muitas coincidências entre eles. Os princípios básicos que orientam esses códigos de ética são quase os mesmos. Eu coloquei alguns aqui, ó: honestidade, solidariedade, profissionalismo, cooperação, justiça, vigilância, entre outros. Então, todos os códigos de ética que vocês olharem vão trazer esses deveres básicos, né, que são comuns a todas as profissões. Então, o que é um código de ética profissional? Eles são normas jurídicas, né? E quando eu falo norma jurídica, é no sentido amplo. Pode ser uma lei promulgada pelo Congresso Nacional, por exemplo, como pode ser uma norma infralegal, por exemplo, uma resolução publicada pelo Conselho Profissional respectivo, desde que a lei permita isso. Então, existem códigos de ética que estão em leis e códigos de ética que estão em resoluções. Né? Ambos são normas jurídicas, né, de caráter coercitivo. Então, o código de ética ele atinge todo aquele conjunto de pessoas que formam a profissão, estão sujeitos ao código de ética, e, se descumprido, a pessoa poderá ser, então, processada pelo seu conselho profissional e julgada pelos seus próprios pares. Né? Quem faz o julgamento de infrações éticas não é o Poder Judiciário, é o próprio grupamento profissional ao qual pertence aquela pessoa que infringiu o código de ética. Né?
No sistema Confea-CREA, o nosso Código de Ética foi instituído pela Resolução 1002 de 2002. Né? Ele foi produzido em consonância com os interesses de toda a categoria profissional. Isso é importante dizer pelo seguinte, né? Porque o Código de Ética não é uma norma que é tirada da cabeça de uma pessoa e vem de cima para baixo. É o contrário. O Código de Ética ele é uma norma tirada da discussão ampla entre o corpo profissional. Né? Inclusive, esse Código de Ética de 2002, eu me lembro de ter participado ativamente das discussões que levaram a essa resolução, assim como muitos dos que estão nos assistindo devem ter participado também. Né? Na época não havia internet, as discussões eram mais em palestras, em entidades de classe, etc. Né? Mas eu me lembro de ter participado de várias discussões e feito contribuições, inclusive, para esse Código de Ética. Todo Código de Ética ele segue alguns princípios filosóficos. O nosso, especificamente, ele segue esse princípio que está numa norma do direito romano antiga, chamada Institutas do Imperador Justiniano, do ano 533 depois de Cristo. O artigo 1º dessa norma, eu coloquei em latim ali, mas vamos falar em português que é melhor. Os preceitos do direito são estes: viver honestamente, não causar dano a outrem e dar a cada um o que é seu. Esse era o artigo 1º do Código do Imperador Justiniano, que equivaleria hoje ao nosso Código Civil. Né? O Justiniano foi um imperador romano que era um militar totalmente analfabeto, não sabia ler e escrever, mas que era um homem de tamanha visão que ele, para unificar, né, o império, unificar as províncias, ele contratou um grupo de juristas que reuniu toda a legislação romana num único código. E seria esse código aí. No nosso caso, dentro do sistema Confea-CREA, né, se um profissional ele descumprir o Código de Ética, vier a ser punido, quais as punições a que ele está sujeito? Nós temos 2 punições previstas na nossa legislação, que estão lá no artigo 72 da Lei 5.194/66. São estas: a advertência reservada ou censura pública. Né? Então, são penas de graus diferentes. Então, se a infração é de menor potencial, o cidadão vai levar uma advertência reservada. E se a infração tiver um potencial maior, ofensivo, ele poderá ser apenado com censura pública. Podemos, até depois, nas perguntas, se houver, tratar mais um pouco sobre isso. Né? Então, como introdução ao tema da ética, basicamente é isso que eu tinha que falar para vocês. Essa última slide aqui, ele está meio ilegível, né? Mas traz basicamente a forma como se desenvolvem os processos dentro do sistema Confea-CREA. Mas não vale a pena, eu mesmo não estou conseguindo ler aqui. Tá ok? Bom, então, pessoal, para começar a nossa conversa de hoje, são esses os conceitos que eu tinha a trazer para vocês. Né? Eu acho que não tomei muito tempo, eu quis ser mais sintético, até para não ficar chato. E eu devolvo a palavra aqui ao nosso mediador, né, para ele conduzir, então, daqui para frente os trabalhos. Obrigado, Claude, pela exposição, bastante sintética, mas bastante elucidativa. E eu iniciaria o nosso bate-papo destacando um ponto que você falou, a meu ver, com muita propriedade, que é com relação às escolhas. Né? Então, você falou de livre-arbítrio, e o livre-arbítrio, a noção de livre-arbítrio, remete, obviamente, a escolhas. Eu gostaria de um comentário seu, um pouco mais aprofundado, sobre as escolhas que envolvem terceiros. E quando eu uso do meu livre-arbítrio para fazer uma escolha pessoal, eu assumo todas as consequências dessa minha escolha. Agora, quando eu faço uma escolha profissionalmente que envolve terceiros,
Então, é importante que se balize essa escolha através de normas que são as do Código de Ética. Eu gostaria de um comentário seu a respeito. Vindo do professor Irineu, eu não poderia esperar uma pergunta simples e fácil. É uma pergunta realmente muito boa e complexa. Só para fazer uma introdução, porque assim, a questão do livre-arbítrio, isso já é uma preocupação da humanidade há 2000 anos. Né? E quem foi que de onde surgiu essa questão do livre-arbítrio? Da velha doutrina entre o bem e o mal. Né? Antes de Santo Agostinho, grande pai da Igreja Católica, um dos maiores teólogos, né, da Igreja Católica, havia uma discussão sobre o mal no mundo. Por que existe o mal? Ora, se Deus é todo poderoso e benevolente, onisciente e quer o bem de todo mundo, né, por que existe o mal no mundo? E Santo Agostinho, ele se debruçou sobre a questão durante muitos anos. Inclusive, ele tem um livro chamado O Livre-Arbítrio, né, tratando só essa questão. Ele chegou à conclusão seguinte, para poder justificar a presença do mal no mundo. Né, é que o mal não era um produto de Deus, era um produto da perversão humana. Né, exatamente porque Deus tinha criado o homem com o livre-arbítrio. Se Deus não tivesse dado o livre-arbítrio ao homem, né, não haveria essa questão entre o bem e o mal, porque o homem só faria aquilo que Deus mandasse. Mas como o homem tem livre-arbítrio, ele pode escolher entre fazer o bem ou fazer o mal. Né? Essa foi a explicação agostiniana para o livre-arbítrio, né? Da origem do livre-arbítrio. Mas voltando ao nosso caso aqui. O livre-arbítrio, ele, evidentemente, num contexto de ética profissional, está vinculado a uma série de normas, né? Porque ninguém tem o livre-arbítrio para descumprir uma norma jurídica e causar dano a quem quer que seja. Né? Eu tenho o livre-arbítrio para fazer o que eu quiser, mas, evidentemente, eu sofreria as consequências dos meus atos. Essa discussão agora que está aí no STF, daquele deputado que foi condenado e agora foi descondenado pelo presidente, essa é uma questão básica que trata dessa questão. Quer dizer, o cidadão lá, o deputado, usando do livre-arbítrio dele e até de uma prerrogativa constitucional, ele falou uma porção de coisas naquele vídeo, né? Bobagens e ofensas, etc. E, evidentemente, assumiu o risco de pagar pelos seus atos. Né? Só que não pagou da forma como deveria ter sido. Mas essa é uma discussão jurídica e nós vamos entrar aqui no mérito. Na questão profissional que nos diz respeito, Irineu, todo profissional da engenharia, da arquitetura, da medicina, qualquer que seja, quando ele se inscreve no conselho e recebe a sua carteira, ele faz como que não é um juramento, ele assume a obrigação legal e moral de cumprir as normas éticas. E cumprir normas éticas não é só aquilo que está no Código de Ética, porque o Código de Ética diz o seguinte, que todo profissional deve cumprir as normas técnicas inerentes ao exercício da sua profissão. Então, quando o profissional vai fazer um projeto, uma obra, né, usando do seu livre-arbítrio, que seria o livre-arbítrio para escolher entre alternativas, ele tem que escolher obrigatoriamente entre alternativas viáveis e técnicas, e não qualquer alternativa. Senão ele está infringindo, ele está usando o livre-arbítrio dele para infringir normas jurídicas. Né? E daí advirão consequências, evidentemente. Claude, o nosso amigo engenheiro, conhecido por todos, Carlos Bastos Abraham, que está em viagem, cumprindo uma agenda institucional, me enviou uma pergunta por WhatsApp, que eu acho bastante importante, principalmente para os profissionais engenheiros, os profissionais da área de engenharia, nas suas múltiplas modalidades, e dentro delas as múltiplas atribuições,
que é com respeito à dinâmica do processo ético-disciplinar que transcorre junto, no caso, ao CREA. Então, diz mais respeito àquele conteúdo do último slide, mas que eu acho importante e gostaria que você rapidamente pudesse colocar as fases, porque o pessoal se preocupa como é que ocorre e como a formação jurídica na área da engenharia é muito reduzida, até por questão curricular. Seria importante que, nesse momento, em face da importância do tema e dada a tua vasta experiência em atuação perante o CREA, comentaste alguma coisa a respeito dessa dinâmica processual. Perfeito. A questão é muito boa, né? Infelizmente, como você bem colocou, Irineu, os nossos profissionais da engenharia, eu diria 99%, nunca leram a Lei 5.194, que é a lei que rege as nossas profissões, e eu diria que 90% talvez nunca tenham lido o próprio Código de Ética, né? Então, e às vezes, quando o profissional sofre uma denúncia e vai responder a um processo ético junto ao CREA, ele não tem a menor ideia do que vai acontecer. Então, muitos ficam, inclusive, até apavorados, né? E muitos me procuravam lá no CREA, como assim outras pessoas, porque não sabiam exatamente o que ia acontecer. Então, basicamente, todo o processo ético inicia com uma denúncia, né? A denúncia pode vir de várias fontes, pode ser de um profissional, de um cidadão comum, de um cliente, de uma entidade de classe, do Ministério Público, pode vir uma denúncia, do juiz, do Poder Judiciário, enfim, são várias fontes de denúncias que podem chegar ao CREA relativamente a um profissional, né? E essa denúncia, é importante que se diga, ela não pode ser anônima, tem que ser uma denúncia assinada, com nome, CPF, endereço, fundamentada, trazendo provas do alegado. Basicamente, para você ter uma ideia, o processo ético-disciplinar, ele pode ser feita uma analogia com o processo criminal, né? Os mesmos fundamentos estão presentes, né? Então, tem toda uma ritualística que deve ser seguida. Então, chegando a denúncia ao CREA contra um profissional qualquer, por ter feito X ou Y, a primeira coisa que é feita com essa denúncia, ela é encaminhada à Câmara da modalidade do profissional. Então, se, por exemplo, é um engenheiro eletricista que foi denunciado, então a denúncia vai para a Câmara de Engenharia Elétrica. Lá é feito inicialmente o que se chama juízo de admissibilidade, que nada mais é do que pegar a denúncia e ver se ela preenche os requisitos formais que estão expressos lá no artigo 7º da Resolução 1004. Se tem nome, tem endereço, se o denunciante se identificou, se os fatos estão bem descritos, se tem alguma prova do alegado, porque a denúncia não pode ser vazia, tem que trazer provas e tal. Então, se a denúncia preencher esses requisitos, ela então aceita, né? Aceita, e aí o profissional vai ser informado por meio de uma correspondência. Olha, foi aceita uma denúncia contra você, assim assado, ele recebe cópia lá e já é solicitada uma manifestação prévia dele. Então, nessa manifestação prévia, ele já pode trazer os seus argumentos. Não foi bem assim que aconteceu, eu não fiz isso, tal. Já traz uma defesa prévia ali. Então, juntando-se essa defesa prévia com a acusação, vai para a comissão de ética. E lá na comissão de ética, então, o processo vai ser desenvolvido, né, com oitivas de testemunha, serão ouvidos a pessoa que acusou, será ouvido o profissional, tomar depoimentos, as partes podem apresentar provas, né? É um processo quase como judicial. E depois, na comissão de ética, vai ser julgado se houve de fato a infração ou não. Se a comissão de ética entender que houve o cometimento da infração, ela faz um relatório e encaminha para a Câmara especializada novamente, que é a Câmara da Engenharia Elétrica, no caso. E lá vai ser feito o julgamento. Porque a comissão de ética não julga, ela é apenas um órgão processante, né? O julgamento é feito na Câmara especializada. Esse julgamento pode ter dois resultados. Ou o profissional é absolvido, ou o profissional é condenado. Essa condenação, evidentemente, cabe recurso ao plenário do CREA, no prazo de 60 dias, e depois, evidentemente, se necessário, outro recurso ao plenário do CONFEA em mais 60 dias.
Então, é basicamente assim que o processo se desenvolve no CREA. Claude, o engenheiro Regis Coelho, nosso claro vice-presidente, te formula um questionamento a respeito de uma opinião, né, sua, com relação a como você avalia o ensino da ética profissional no âmbito dos cursos de engenharia. Acho essa pergunta fundamental e complementa uma que nós colocamos anteriormente. Boa pergunta. Eu tenho, nos últimos 10 anos, aí, no mínimo, né, dado muitas palestras em universidades e escolas de engenharia. Eu fico feliz de ver que a maioria dos cursos de engenharia já tem lá uma disciplina, né, que trata de ética profissional, né? Então, esse assunto já está sendo objeto de preocupação das universidades e já entenderam a importância disso, né? E estão ministrando essas disciplinas. Eu confesso que não conheço assim a grade curricular, exatamente a ementa dessas disciplinas. Eu conheço talvez uma ou duas que eu já vi, né? Mas eu acho que isso está evoluindo bastante, sabe, Irineu? O pessoal entendeu que a ética profissional, para ter uma ideia, em Portugal, por exemplo, né, em Portugal, o engenheiro, para receber a sua carteira de engenheiro, da Ordem de Engenheiros de Portugal, não basta se formar, ter diploma e fazer o registro. Lá em Portugal exige-se uma prova de deontologia da engenharia, uma prova de ética. E essa prova é eliminatória. Quem rodar nessa prova não recebe a carteira de engenheiro. Para você ver com a seriedade com que essa questão é tratada em outros países. Aqui no Brasil, infelizmente, não podemos fazer isso porque não há previsão legal, né? Não há previsão legal de nenhum tipo de exame de ordem ou de ética, etc. Então, nós contamos que as universidades realmente tomem ciência da importância desse tema e cada vez mais criem disciplinas de ética e deontologia profissional nos seus cursos. Claude, ainda nessa linha que atribui importância ao ensino da ética no curso de engenharia, o engenheiro latrônico, também conhecido por todos, nosso claro decano, te formula dois questionamentos que eu vou fundir num só. Ele questiona a respeito da dificuldade e do caminho árduo que é apurar o desvio de conduta para que redunde ao final do processo numa eventual punição ou na caracterização de que aquela denúncia não procedeu. E também coloca a respeito de um questionamento dele sobre se o ensino da ética fosse mais acurado, ou seja, se reservasse nos currículos que são utilizados para a formação do engenheiro mais disciplinas relacionadas à ética, se os desvios que ocorrem hoje seriam diminuídos, seriam mais diminutos. Então, eu gostaria de uma observação tua a respeito desses dois aspectos. Tá, o primeiro aspecto, qual foi que eu me esqueci? O primeiro? Com relação ao caminho, ou seja, ao trâmite processual, as dificuldades de produção de prova, que, como todo processo, a condenação só vai ocorrer a partir de uma certeza mínima e objetiva a respeito se ficou provado a denúncia ou não. E o segundo ponto é com relação ao aumento da carga horária da disciplina ética, como maneira profilática de se evitar desvios de conduta profissional no futuro. Bom, respondendo ao Latrônico sobre a questão do processo em si. Como eu falei no começo, o Latrônico sabe muito bem, porque já foi, inclusive, coordenador, né, da Comissão de Ética do CREA, e até nacional, ele sabe da dificuldade que é um processo ético, porque ele é tratado nos moldes de um processo criminal, com todas as garantias processuais que qualquer réu em processo criminal tem, né? Ampla direito à defesa, ao contraditório, à produção de provas, né? As garantias de que a formalidade processual está sendo seguida, né, para não ocorrer nulidades processuais, né?
o direito de o acusado ser ouvido perante a comissão de ética, né? Enfim, então, o que acontece, infelizmente, é que os CREAs, de um modo geral, não têm uma estrutura administrativa que possa dar vazão a todos os processos. Primeiro, porque quem vai julgar esses processos são os engenheiros, agrônomos, geólogos, que integram o conselho. E a maioria desses profissionais não tem formação jurídica e nem muito conhecimento de processo administrativo. Então, o trâmite do processo já fica mais lento, dependente da própria burocracia interna do CREA, que não é muito estruturada. Infelizmente, isso não é um problema nosso, é no Brasil inteiro. Então, esses processos de ética, que pela Resolução 1004 eles têm prazos, né? Prazos processuais definidos, acaba que esses prazos não conseguem ser cumpridos pela morosidade do processo. E, infelizmente, muitos processos acabam sendo arquivados por prescrição. Qual seria a solução para isso? Infelizmente, não há milagre. A solução é dar mais estrutura administrativa, né, aos conselhos, de modo geral, para que esses processos tramitem com mais celeridade e não incidam na prescrição. Com relação ao segundo ponto, do ensino da ética, se o ensino da ética diminuiria, né, o número de infrações. Eu sou um aristotélico nessa questão de ética, eu sou aristotélico, né? E o que Aristóteles ensinava o seguinte, que a ética é um conhecimento como outro qualquer e que se adquire pela prática e não só pela razão, né? Então, o homem, para ser virtuoso, ele tem que praticar a virtude. Ninguém aprende a ser virtuoso só ouvindo ou só lendo. Não, ele tem que praticar. Um cirurgião não aprende a operar uma pessoa se não abrir a pessoa, não cortar, costurar. Então, você, para ser um profissional ético, virtuoso, você tem que praticar os atos virtuosos, né? Então, eu não acredito muito que só o incremento do ensino de ética por si só venha a ter algum efeito prático, caso as pessoas não decidam por elas mesmas de praticarem as virtudes como um modo de vida. Então, nesse aspecto, claro que, evidentemente, você conhecer a ética profissional é fundamental, né? Mas, se você não praticar a ética, você não será jamais uma pessoa ética. Claude, outra pergunta aqui, que o engenheiro Estevão Roberto Ribeiro, um abraço, Estevão, formula, que é bastante interessante e tem sido objeto de debates com relação a outras profissões, eu cito a medicina entre uma delas, que é a questão do exame de ordem para anteceder o início do exercício da profissão. Então, o Estevão nos formula o seguinte questionamento: o exame da ordem pode ser um aliado da ética? Professor Estevão, um grande abraço aí, ao professor, né? Mestre, todos. Eu acho que são duas coisas bem diferentes, né? Porque o exame de ordem, como tem na OAB, né? Exame de ordem, como tem lá, se não me engano, no Conselho de Contabilidade também tem um exame de proficiência, ele mede mais questões técnicas, né? Conhecimento técnico. Se bem que no exame de ordem também caem perguntas relativas à ética profissional, mas são poucas, né? O Irineu sabe perfeitamente disso, que o grosso do exame de ordem, em se tratando de OAB, são questões de natureza técnica do direito, né? Eu não sei se colocando o exame de ordem na engenharia aumentaria ou diminuiria as infrações éticas. Eu não tenho embasamento empírico. Me parece que, em princípio, eu diria que não, porque são coisas que um pouco diferentes. A finalidade das coisas são diferentes, né? E também não vejo possível, né, no nosso sistema profissional, eu venho dizendo isso há 20 anos, porque essa questão do exame de proficiência, o exame de ordem para engenharia, isso vem sendo debatido há 20, 30 anos. Eu já participei de vários seminários onde a questão volta, né?
E a minha posição pessoal é de que isso é inviável, né? Porque basta ver que no exame de ordem da advocacia, a profissão é única, é o mesmo exame aplicado no Brasil inteiro. Agora, vocês imaginem a dificuldade de implantar um exame de ordem no sistema Confea-CREA, né? Que existe, no mínimo, 240, 250 modalidades profissionais diferentes, né? Como é que se haveria de fazer um exame de proficiência para cada modalidade? Isso 2, 3 vezes ao ano, no Brasil inteiro. Então, essa questão é simplesmente impossível e dependeria também de promulgação de uma lei, porque o exame de ordem, o exame de proficiência tem que ser, depende de uma lei aprovada no Congresso Nacional, e não há lei no sistema Confea-CREA para isso, não podemos fazer. Então, essa questão eu vejo como muito remota, de quase impossível ser aplicado no sistema. Mas também não acredito que um exame de proficiência fosse aumentar, digamos, entre aspas, a consciência ética dos profissionais. Eu sou nesse ponto, sou meio pessimista. Eu acho que, como eu falei, a consciência ética se adquire com a prática de atos virtuosos. E se a pessoa não quiser praticar atos virtuosos, não há curso de ética e livro de ética que vai resolver o problema dele. O Conde, o nosso amigo engenheiro Jorge Luiz Angeloni, que nos prestigia com a sua presença, faz uma observação com relação à necessidade, segundo o entendimento dele, com o qual nós concordamos, de estender e de fomentar o ensino da ética nos cursos técnicos. Eu gostaria de ter alguma apreciação tua a respeito dessa necessidade que surge das demandas que tu colocaste muito bem, que são encaminhadas ao Conselho, ao CREA e aos conselhos profissionais de modo geral, com relação às condutas dos profissionais. Se eu entendi a pergunta, ele está se referindo a cursos técnicos de nível médio ou de nível superior? Não, ele coloca cursos técnicos. Eu imagino que são os técnicos na área relacionados à engenharia, tipo os cursos técnicos do IFSC e de tantos outros por aí. Bom, na verdade, vamos dividir a questão. Os técnicos de nível médio já saíram do CREA já faz bastante tempo, né? Faz uns 6 ou 7 anos. Então, lá nos cursos técnicos, digamos, Escola Técnica Federal, entre outros, evidentemente que há disciplinas de ética profissional também, né? Porque os técnicos, quando se graduam, eles obtêm o seu registro no Conselho Regional dos Técnicos e lá eles estão sujeitos a um código de ética como nós estamos sujeitos aqui no CREA. Então, acredito eu que os cursos técnicos de nível médio contemplem a formação em ética profissional para esse pessoal, tá? Com certeza, e se não na sua totalidade, vão ter que evoluir. Com relação aos cursos de engenharia, né, eu já falei, hoje eu acho que dificilmente vai se encontrar um curso de engenharia onde o aluno não tem pelo menos umas 20 ou 30 horas sobre ética profissional. Eu acho que já se tornou uma tendência, não tem como retroagir nisso aí, né? Claude, agora uma dúvida minha, uma observação minha. Nós tivemos uma experiência de longos anos junto ao Conselho de Medicina e lá a instituição tinha por hábito, semestralmente, colocar junto aos cursos de medicina palestras sobre ética, sobre processo ético profissional, normas técnicas, exercício da profissão. Eu te pergunto, pela experiência que você teve junto ao CREA, acontece algo semelhante aqui no nosso CREA? Ou se não acontece, poderá vir a acontecer? Sim, eu como falei também, eu durante muitos anos ministrei palestras sobre ética profissional, não só para estudantes, mas para profissionais do sistema, né? Em entidades de classe. Não só eu ministrei palestra, mas outros profissionais do CREA também. Posso citar a doutora Márcia Coutinho, né, que é uma advogada do CREA que também conhece muito do assunto. Mas, falando assim, com toda a franqueza, né, eu trabalhei quase 22 anos no CREA e falo do CREA com muito orgulho, né, a minha casa. Mas eu acho que essa questão ética do ensino de palestras sobre ética profissional, e principalmente porque
a ética está ligada à responsabilidade. Doutor Irineu sabe bem disso aí, né? Porque qual é a consequência de uma conduta antiética? Ela pode ser não muito grave, como pode ser grave e gerar, inclusive, ações cíveis, criminais contra o profissional. Então, eu sempre tentava conjugar as palestras de ética com as de responsabilidade profissional, né? Porque são coisas interligadas. Eu acho que, infelizmente, esse assunto não é tão explorado como deveria ser no nosso sistema. Não vou falar do CREA Santa Catarina, do nosso sistema, né? São muito poucas palestras de ética profissional que eu vejo de responsabilidade. Isso deveria ser muito mais explorado, né, do que é. O nosso amigo, grande amigo Guilherme Sequinel, engenheiro mecânico, te formula uma pergunta bastante interessante. E depois complementa. Ele coloca inicialmente se há diferenças, né, na tua visão, no teu ponto de vista, na tua perspectiva, diferenças éticas no âmbito do ambiente corporativo, no que se refere às relações profissionais entre as pessoas, e coloca em seguida, complementando, te questiona também se você verifica ou tem verificado alterações no interrelacionamento ético no ambiente corporativo e em face, principalmente, do advento, e eu chamaria, em alguns casos, até uma doença que tem se espalhado, que é o uso de redes sociais. Então, gostaria de uma avaliação tua, em síntese, uma relação entre o ambiente corporativo, as interrelações no âmbito do ambiente corporativo e as redes sociais. Olha, uma pergunta... Você vê que nós estamos detonando hoje, não? E porque na verdade, eu não conheço muito de redes sociais, não sou expert, mas eu acho, Guilherme, que tem que haver uma diferenciação entre o comportamento ético meramente profissional, ligado ao exercício da engenharia, da agronomia, e o comportamento ético relacionado à participação em empresas e redes sociais. Porque o nosso código de ética ele é voltado especificamente para o exercício da profissão. Ou seja, aquelas condutas que você toma ou adota durante, enquanto ou no exercício da sua profissão de engenharia. Né? Relação com o teu cliente, relação com o colega, seguir normas técnicas. Agora, o comportamento pessoal teu, por exemplo, mesmo dentro de uma empresa, comportamento pessoal com outros colegas, teu relacionamento, aquilo que você diz em redes sociais ou faz, que não esteja diretamente ligado ao exercício da profissão, não são abrangidos pelo nosso código de ética. Tá? Eu não sei se eu fui claro, né? Porque nem todo comportamento que o engenheiro adota, ele o faz estritamente no exercício da engenharia. Há toda uma gama de comportamentos extra-engenharia, profissionais e familiares e de amizade, que não são enquadrados pelo Código de Ética. A Lei 5.194, no seu artigo 75, ela prevê que um profissional pode ser, inclusive, cassado, ter o seu registro cassado, por comportamentos imorais, tá? E prática notória desses atos imorais. Então, a lei prevê que um profissional, mesmo que ele pratique um ato que não seja relacionado à engenharia, mas que cause uma comoção pública, né, ele pode até ter o seu registro cassado, mas aí não o será pelo Código de Ética, será pelo artigo 75 da lei, que remete a uma outra resolução, que é a 1090, que trata especificamente de cassação de registro. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Né? Um profissional que cometa um crime hediondo, que dê uma comoção no Estado Nacional, que vai para a televisão, cria uma comoção, esse profissional ele pode ser cassado pelo CREA, dependendo da comoção e da gravidade desse crime que ele praticou. É um processo complicado, não é fácil, mas existe essa possibilidade. Né? Então,
mas no código de ética em si, né, ele está mais, ele cuida dos atos mais relacionados ao exercício da profissão, e não atos pessoais que a pessoa comete em redes sociais e em outros relacionamentos. Não sei se eu consegui explicar, porque é meio complexo realmente essa questão. Uma última pergunta, porque nós já estamos adiantados no nosso horário de encerramento do evento. O economista Albani, né, e Luiz Albani Neto, que é o nosso coordenador da IT Sindical na Junta Eletrosul, pergunta a respeito de uma apreciação sua sobre uma relação, já foi falado anteriormente, mas eu acho importante nós repisarmos essa matéria, que é aquela relação entre a liberdade profissional e os preceitos éticos, né? Muitas vezes há um dilema ético, né, se podemos dizer assim, surgido dessa relação. Gostaria de uma observação sua a respeito. Olha, essa pergunta não é só complexa, ela é extensa. Inclusive, eu dedico uma parte inteira do meu livro, né, só para tratar desses dilemas morais que surgem no exercício profissional. São N dilemas, né? De um modo geral, a minha resposta vai ser no seguinte sentido. Sempre que o profissional procurar seguir estritamente o que diz o Código de Ética, né, ele vai estar solucionando, digamos, 90% dos seus dilemas profissionais. Porque, na verdade, o Código de Ética é a nossa norma de conduta. Então, dificilmente alguém vai cometer ter um dilema sobre algum assunto se ele seguir estritamente o Código de Ética, porque ali já tem toda a questão interpessoal, relacionamento com o cliente, questões técnicas estão previstas no Código de Ética, ou seja, o cumprimento de normas técnicas, que é obrigatório, relacionamento com terceiros. Então, se você cumprir o Código de Ética, o que não é fácil, porque o Código de Ética ele é extenso, né? E tem muitos deveres que estão ali expostos que são interpretativos, que não são claros assim na primeira leitura, né? Então fica sempre a questão subjetiva. Tanto é que nos processos éticos perante o CREA, essas questões subjetivas são normalmente revisitadas pelos conselheiros, daí a necessidade de provas, de depoimentos, para ver se a pessoa realmente infringiu aquele artigo ou não, né? Mas, evidentemente, que toda profissão vai colocar a pessoa diante de dilemas, né? E esses dilemas terão que ser resolvidos de uma forma ou de outra, né? É como eu falei, a questão do senso moral e a consciência moral, né? A consciência moral ela é formada ao longo do tempo, gradativamente, com estudo. Então, o profissional que estudou o nosso Código de Ética extensivamente, ele formou conceitos na cabeça dele que vão integrar a sua consciência moral. Mas, por outro lado, ele pode deparar com situações emergenciais onde ele não vai ter tempo para refletir e puxar aquela consciência moral lá do fundo. Ele vai ter que usar o quê? O senso moral, né? E nessa de usar o senso moral, muitas vezes você pode cometer um ato que não seja o mais correto, não seria o mais correto. São riscos que todos corremos no exercício da profissão, né? Bom, eu, em nome do SENGE, Claude, gostaria de te agradecer pela disponibilidade, pela preciosidade das observações que teceste, dos ensinamentos até que passaste em forma de princípios para todos os internautas que nos honraram com a sua atenção. Quero agradecer aos que formularam os questionamentos que motivaram e que dinamizaram essa apresentação. E encerro mais um SENGE Conecta e desde já convido a todos os participantes para um próximo SENGE Conecta que certamente abordará algum aspecto fundamental do exercício profissional.
Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Boa noite a todos e muito obrigado pela paciência. O Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina tem o prazer de apresentar o Senge Office, no centro de Florianópolis, perto de tudo. Ambiente climatizado e ótima localização. O espaço ideal para suas reuniões, palestras, workshops e cursos. Auditório a partir de R$ 250. Sala de reuniões por apenas R$ 150. Senge Office, o seu espaço no centro. Para saber mais, entre em contato e fale com um de nossos consultores.